Diz assim a palavra do Senhor, Josué, capítulo 1, a partir do versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos sentar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Meus amados, a certeza, a única certeza que eu e você precisamos ter todos os dias da nossa vida é uma: é que o Senhor que nos chamou, Ele é fiel para estar conosco todos os dias. O Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja Deus. Às vezes a nossa caminhada diante das batalhas, diante das guerras diárias, o diabo ele quer nos afrontar, ele vem atacando a nossa mente, nos trazendo um desânimo, e muitas das vezes ele quer implantar na nossa vida, irmãos, uma incerteza da presença de Deus. E muitas das vezes, quando ele consegue esse intento na minha e na tua vida, nós passamos a andar desnorteados, nós passamos a andar sem segurança, nós passamos a andar sem esperança de vida, sem esperança de dias melhores, sem esperança de socorro para o nosso coração, para as nossas necessidades. E nós temos visto hoje que, infelizmente, muitas pessoas, cristãos, evangélicos, pessoas que já tiveram grandes experiências com Deus, hoje estão desnorteados na caminhada. Por quê? Porque o diabo tirou a certeza da presença de Deus, porque em algum momento aquela pessoa pecou, em algum momento aquela pessoa falhou, e às vezes quando vem a falha, quando vem um erro, as pessoas querem se esconder. Mas nós temos tido provas e evidência pela palavra de Deus, como foi ministrado terça-feira, que nós temos um Pai, nós temos uma paternidade em Deus. Nós não somos mais filhos do diabo, mas nós somos filhos de Deus, porque a sua semente, a sua palavra, a sua verdade, ela habita dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Isso não nos isenta de falharmos. Muitas das vezes nós falhamos, nós erramos, mas a palavra nos dá a convicção do que nós somos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós somos um povo adquirido do Senhor, um povo que foi chamado, comprado, um povo que foi tirado das trevas para a luz, para anunciar as virtudes de Deus. Nós somos propriedade do Senhor, meus irmãos. O mundo precisa nos ver não como um povo que anda igual a Ele, mas como um povo que anda em poder, um povo que anda em ousadia, um povo que anda em fé. E esse povo que anda nessa experiência é um povo que tem prevalecido sobre as circunstâncias. É um povo que a picuinha não para, a luta não para, a incredulidade não prevalece, a enfermidade não para, o desemprego não para. O cristão sabe por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Louvado seja Deus. E que Ele é poderoso para guardar a minha e a tua vida. Louvado seja Deus. O texto que nós lemos fala da experiência de um homem chamado Josué, um homem que foi tirado do Egito junto com uma nação pela mão poderosa de Deus, um homem que andava lado a lado com Moisés, um homem que constantemente tinha um desejo de conhecer a vontade de Deus. A Bíblia diz que quando Deus descia na tenda para falar com Moisés, Josué ficava do lado de fora. Era um homem que queria conhecer Deus, era um homem que queria ouvir a voz de Deus, era um homem que queria ter a intimidade com Deus que Moisés tinha, porque Josué sabia que com Moisés Deus falava face a face, boca a boca, e eram poucos, irmãos. Só Josué estava ali na tenda constantemente. E são tão poucos hoje, irmãos, que querem viver essa experiência. São tão poucos hoje que querem realmente alcançar a grandeza de ter uma profundidade maior em Deus. Muitas das vezes as pessoas se aproximam de Deus pelo que Deus pode fazer, pelo que Deus pode dar, pelos benefícios, pelas conquistas. E esquece que a maior riqueza que esses homens tiveram
foi andar lado a lado com o Senhor. A maior riqueza que esses homens tiveram era poder ouvir a voz do Senhor, meu irmão. A maior riqueza que você precisa é ouvir a voz de Deus, é andar na direção de Deus, é saber que Deus está no controle de todas as coisas da minha e da tua vida. Moisés foi um homem poderosamente usado por Deus, mas chegou o momento que Moisés partiu. Moisés partiu. E Deus ia colocar outro no lugar. E Deus escolheu quem? Quem não queria compromisso? Deus escolheu quem? Os filhos de Coré, de Datã, de Abirão. Deus escolheu os contendeiros. Deus escolheu os que causaram contendas na jornada do deserto. Deus escolheu aqueles que desejaram voltar para o Egito. Deus não escolheu estes. Não porque Deus não amava esses, mas porque esses tinham um coração diferente do plano, do propósito do Senhor. Deus escolheu um que estava com um coração desejoso de fazer a obra. E que esse possa ser o meu e o seu coração. Que a nosso desejo, a nossa postura não seja de querer aparecer, de querer ser grande, de querer ter os nossos nomes nas mídias, nas redes sociais, mas que o nosso desejo possa ser: eu preciso, eu quero, eu almejo ouvir a voz de Deus. Eu quero ter a mesma intimidade com Deus que esses homens tiveram. Moisés, eu falo boca a boca. Abraão é meu amigo. Deus chega a dizer, se tiver vidente, eu falo através de visões, através de sonhos, mas com Moisés é diferente. Ele quer falar com você diferente. Ele quer nos levar a viver uma experiência diferenciada, meu irmão. Mas para isso nós precisamos estar juntos, para isso nós precisamos buscar, para isso nós precisamos desejar, irmãos. Porque é tão difícil hoje no nosso coração se render ao chamado de Deus. Porque o nosso coração está tão duro para se render ao serviço do reino do Senhor. Há uma dificuldade, há uma luta, há uma batalha. Você vê que em meio a uma multidão, só Josué estava ali, estava próximo de Moisés, não era por interesse físico, populacional, de bens. Ele queria ter o que Moisés tinha. Ele queria alcançar o que Moisés alcançou. E o Deus que chamou Moisés, o Deus que chamou Josué, foi o mesmo Deus que te chamou, meu irmão. Você precisa entender que aonde você está, Deus te colocou para você ser um vaso de bênção. Às vezes as coisas estão tão difíceis aos nossos olhos, a gente não vê acontecendo nada, mas eu te digo, meu irmão, as coisas nunca vão ser favoráveis a nós. Tudo será difícil, as portas estarão fechadas, mas o céu está aberto para nós. Nós precisamos crer que quem opera, quem faz, não é o homem, não é a da terra, é as coisas do céu que operam em nosso favor. Glória a Deus. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo queria. Mas como não é, exige dependência de Deus, exige fé. Nós precisamos se apegar em Deus. Moisés passou, os primeiros versículos, Deus disse: meu servo Moisés é morto, mas tu, Josué, tu vai dar continuidade àquilo que eu comecei. Moisés passou, Josué passou, Pedro passou, João passou, Paulo passou. Estarei você aqui nessa noite. É com você que Deus quer contar, é você que Deus quer usar. Mas o coração do homem é duro, sempre vai ser, o nosso também era. Mas operando Deus, quem impedirá? Vamos deixar Deus operar. Muitas das vezes é nós que não deixamos Deus operar por causa da nossa incredulidade. Ele quer que a gente exerça fé. Creia, irmãos. Nós precisamos crer, porque Ele é Deus do impossível. Ele não age, não opera na incredulidade. Ele opera e age quando tem fé. Quando tem fé, aí sim o céu se move sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Talvez as coisas não aconteceram do tempo que você queria, do jeito que você queria, mas você precisa crer. Eu tenho fé que vai acontecer. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele não é um homem que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Tudo o que Ele disse ao meu e ao seu respeito há de se cumprir para que Ele seja amigo. Amém, meus irmãos? E a palavra de fortalecimento
Josué, diante de uma grande responsabilidade, Josué, diante de uma grande missão ao qual Deus começou através de Moisés, Josué talvez viu o quanto seria duro, difícil, porque ele via o que Moisés passava diante do povo, diante das circunstâncias. Mas o primeiro conselho que nós lemos aqui no versículo 8, que Deus deu a Josué foi: não te aparte do livro da lei, não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que o Senhor estava dizendo, Josué, o que vai garantir para você vitória, o que vai garantir para você ter condição de permanecer, o que vai fazer você avançar, Josué, não é os sinais que você vai fazer, não é o que vai acontecer no seu ministério, é a minha palavra na tua boca, é a minha palavra na tua vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, igreja. É a palavra dele que opera em nós, a palavra que foi enxertada e tem poder de salvar as nossas almas. Deus sempre priorizou a sua palavra, e quem prioriza a palavra de Deus verá os segredos de Deus sendo manifestos. Meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. O amor dele para a salvação é para todos, mas para conhecer os segredos de Deus, Deus não revela a todos. É só para aqueles que o temem, é só para aqueles que o buscam, é só para aqueles que têm conhecimento e desejo de se aprofundar em Deus. Josué começou a se aprofundar porque ele desejava. Seja um servo, uma serva que deseja se aprofundar em Deus. Seja um servo, uma serva que não está desejando holofotes, aplausos, ser aprovado pelos homens, porque nós temos muito visto hoje em dia homens que são homens de públicos, homens que recebem aplausos, homens que são conhecidos nas redes sociais. Nós queremos que quem seja desconhecido é o Deus de Israel. Quem deve ser conhecido é o Deus Todo-Poderoso. A jornada no qual você está, ela é árdua, ela não vai ser fácil muitas das vezes, mas o Senhor de Josué, o segredo é: fica com a palavra. Fica com a palavra, porque lá nos primeiros versículos ele diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, louvado seja Deus. Você precisa entender que ele é contigo, meu irmão. Não se faça de vítima, não fique se vitimizando. Ninguém me ama, ninguém olha para mim, cadê Deus? Deus não está vendo. Nós estamos encontrando muito crentes assim, crentes mimados, fazendo bico. A irmã não falou comigo, o irmão não falou comigo, estou dodói. Meus irmãos, nós temos que deixar essas coisas. O crente que foi chamado em Jesus, aquele que nasceu de novo, o compromisso dele é com a palavra. Por isso que todos esses homens que Deus chamava, diziam: a minha palavra, se a minha palavra estiver em vós, pode ter certeza, pode dar o que der. Digam o que disser, o que importa é a palavra. Então o conselho de Deus foi: não se aparte da tua boca o livro da lei. E o Senhor diz mais: medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Louvado seja Deus. Lembra da parábola dos fundamentos? O homem que ouve e não pratica, e o homem que ouve e pratica. Os dois edificaram a casa. Os dois tiveram uma bela casa. Os dois tiveram um confronto sobre aquela casa. Os dois receberam uma tempestade. Porém, o que ouviu a palavra e praticou, a casa dele foi edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. E o fundamento de uma casa ninguém vê. Ninguém vê o alicerce da casa. É lindo ver a fachada de uma casa bem feita, bem pintada, uma cerâmica, um porcelanato. É lindo. Mas na verdade o que sustenta aquela casa é o que está embaixo, é o que está escondido. Sabe o que me sustenta e te sustenta? É o secreto que nós temos com Deus. Não é uma vida de aparência. Podemos estar bem arrumados, bem ajustados, mas se não tivermos uma vida de secreto, se tivermos uma vida com o Senhor, irmão, de nada adianta. Na primeira enxurrada, na primeira batalha, a casa cai. E quantas belas casas têm caído hoje em dia? Quantas belas casas têm caído porque estão sendo edificados sobre areia?
porque vivem de aparência, e muitas das vezes essa religiosidade, esse sistema quer invadir o nosso coração, e às vezes tem que dar espaço, e nós precisamos entender quem nós somos, e o que nós somos, e para que fomos chamados, para glorificar o Senhor agora, para fazer sobre essa terra o que o Messias nos mandou a fazer, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Essa é a nossa missão. Mas para isso nós temos que viver a palavra, praticar a palavra, para fazer tudo conforme nela está escrito. Toda a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas atitudes devem ser norteadas, determinadas pela palavra. Precisamos deixar que a palavra doutrine a nossa vida, para que a gente não ande por vista, não ande fazendo o que nós achamos que vai dar certo, mas o que a palavra diz para nós. Tem tantas pessoas de Deus, que têm experiências com Deus, que está tomando decisões, tomando atitudes, fazendo escolhas, sem consultar ao Senhor, sem saber a vontade de Deus, e quando o problema chega, quando a dificuldade chega, irmãos, ora por mim, meu Deus, tem misericórdia. Deus não tem nada a ver com isso. Na hora de pedir a direção de Deus, você não pede. Na hora de buscar o socorro, Deus tem que socorrer. Queremos usar Deus como um copo descartável? Ele quer que você dependa dele plenamente para tudo. Sai de casa, ore. Chegou em casa, agradeça. Oremos, clamamos. Vai almoçar, agradeça. Vai jantar, agradeça. Vai beber água, Senhor. Glória ao teu nome, porque eu tenho essa água para beber. Porque Paulo disse: quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Os nossos passos, as nossas atitudes, as nossas vestimentas, as nossas escolhas, irmão, tudo deve ser para a glória de Deus. O nosso caminhar deve ser para a glória de Deus. O nosso falar deve ser para a glória de Deus, porque nós somos um povo distinto, separado deste mundo. Não podemos andar no curso que o mundo anda. Há uma diluição, há uma mistura grande, mas há um povo que foi separado para ser diferente. E eu e você precisam estar nesse povo. Josué entrou na multidão, foi chamado porque ele se encontrava sendo diferente. E o Senhor chama e o Senhor orienta ele: guarde a minha palavra, pratique ela. Por quê? Versículo 8 ainda no finalzinho diz: porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá, e louvado seja Deus. Quando nós guardamos a palavra, quando nós respiramos a palavra, quando nós vivamos a palavra, quando nós comemos a palavra, quando nós praticamos a palavra, quando nós andamos direcionados pela palavra, haverá benefícios. E o primeiro benefício que ele diz é: farás prosperar todo o teu caminho, toda a tua vida, em cada área da tua vida, onde houver necessidade, Deus irá suprir. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar está sobre a tua vida a palavra do Todo-Poderoso. A palavra, irmãos, ela quer nos dirigir para que tudo que a gente venha fazer, venhamos prosperar. E quando eu falo prosperar, irmãos, não leve para o lado material, não. Ainda que isso possa vir a acontecer para cumprir os propósitos de Deus, mas o prosperar aqui é uma riqueza espiritual. Porque de que adianta sermos próximos dessa vida e vivemos uma vida de pobreza na presença do Senhor, onde não há dons, onde não há experiência, onde não há fé, onde não há desejo da palavra? Não adianta. A prosperidade que nós precisamos é a bíblica, porque vivemos um momento de, infelizmente, de pobreza espiritual no meio da igreja brasileira, onde as pessoas se apartaram da palavra genuína e verdadeira, onde as pessoas querem Deus para suprir o seu bel prazer. O Senhor disse a Josué: guarde a minha palavra, viva a minha palavra, e os teus caminhos, a sua vida, as suas necessidades, o evangelismo será eficaz, as orações serão respondidas, o jejum dará recurso do Senhor. O que nós fizermos na obra de Deus, nós prosperaremos, porque a palavra está sobre a nossa vida. Quando nós andamos debaixo da palavra, nós faremos o que ninguém está fazendo. Quando Jesus vem sobre as águas, Pedro disse: Senhor, é tu mesmo? Manda ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro foi e andou sobre as águas, porque Pedro estava debaixo de uma palavra.
quando nós andamos debaixo da palavra, quando nós andamos debaixo daquilo que Deus falou para nós, nós faremos o que ninguém vai fazer. Nós alcançaremos o que ninguém está alcançando. Em outro momento, Pedro passou a noite toda pescando. De manhã, lavando as redes, o Senhor chega, volta para o mar. Pedro frustrado, porque tentou a noite toda em um mar que tinha peixes, um homem que era experiente naquele ramo, mas não pegou nada. E Jesus vai e volta e joga a rede novamente. E Pedro, Senhor, não pescamos nada, mas sobre a tua palavra. Quando nós andamos sobre a palavra, quando nós fazemos o que a palavra pede para nós fazer, nós veremos prosperidade do Senhor na nossa vida. Nós veremos o agir de Deus sobre a nossa vida, louvado seja Deus. E quando ele foi sobre a palavra e eles lançaram a rede, o que aconteceu? Foi tantos peixes que quase o barco ia a pique. Esse é o Deus ao qual nós seguimos, que quando ele vê o povo compromissado com a sua palavra, ele tem prazer de abençoar, seja na área física, material, seja na área espiritual, mas ele sabe que tudo o que ele for fazer é para cumprir um propósito. Porque quando o barco se encheu de peixe pelas redes e quase afundava, o que foi que eles fizeram? Chamaram os barcos que estavam ao redor e dividiram os peixes. Porque se Pedro tivesse ficado crescido o olho, com ganância, e ficado só com os peixes para ele, tinha ido com mar, Pedro, barco e tudo. Mas Pedro entendeu, essa abundância que vem não é só para mim não, é necessário dividir, vamos dividir. E quando nós temos o sentimento de dividir, Deus dará em abundância, louvado seja Deus. Josué, os teus caminhos prosperarão por causa da palavra, e então prudentemente te conduzirás. A palavra ainda tem esse poder de nos conduzir com prudência, com sabedoria, com discernimento. Por isso que nós precisamos, como aqui fizemos, orar, pedir misericórdia. Senhor, abre a minha mente para a palavra, abre o meu coração para a palavra, me ajuda a me render a tua palavra, porque eu quero que os meus passos, as minhas atitudes, eu quero que a minha vida seja guiada de forma prudente. Eu não quero ser um crente louco, desordenado, andar de toda forma. Eu quero andar com prudência. E o Senhor disse: seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Quando nós andamos pela palavra, quando vem uma palavra para a gente falar que não é do Senhor, a palavra vem e traz prudência, a palavra traz sabedoria, a palavra traz discernimento. O Senhor diz: essa palavra te conduzirá prudentemente, louvado seja Deus. E no versículo 9 ele diz: não te mandei eu, aqui é uma ordem do Senhor, não te mandei eu, Josué. O que foi que Deus mandou? Esforça-te e tem bom ânimo, louvado seja o Senhor. Tem alguém aqui desanimado? Tem alguém que cabisbaixo? Tem alguém aqui que diante das lutas tem querido retroceder ou parar? Ele te mandou, é Ele que te mandou, não te mandei eu, meu irmão, não te mandei eu, meu servo, não te mandei eu, minha serva. Tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Não é essa luta que vai te destruir, não é essa luta que vai te matar, mas permanece firme, porque aquele que está contigo, Ele é poderoso para dar vitória. Não te mandei eu, esforça-te. Tem um texto que eu acho muito lindo lá em Timóteo, capítulo 2, quando Paulo diz a Timóteo: Timóteo, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aqui o Senhor está dando a Josué: esforça-te. Mas eu estou fraco, esforça-te. Mas eu estou desanimado, esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo. Sabe por que ele pede para você ter bom ânimo? Porque a vitória que ele vai te dar é Ele. Porque a vitória vem dele. Você precisa ter bom ânimo e confiar que é Ele que vai pelejar em teu favor, meu irmão. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende o ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. E Ele vencendo o mundo, Ele nos dá garantia. E nele sermos mais do que vencedores, louvados. Esforça-te, tem bom ânimo. E Ele mais: não pasmes,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você crê nisso, meu irmão? Você pode glorificar o Rei da Glória? Você crê nisso? Que onde você andar, onde você estiver, Deus é contigo. É imundo, é em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Deus não só é contigo quando tudo está bem, não. Muitas vezes nós achamos que Deus é conosco porque tudo está dando certo. Aí quando tudo está dando errado, Deus não está presente. É ali que está presente. Porque enquanto está dando errado para mim e para você, para Ele está tudo dando certo. Porque o que é errado para nós é a oportunidade de Deus operar poderosamente na nossa vida. Por isso que a gente não pode andar, irmãos, pensando que as coisas vão ser tudo favorável a nós. Nunca as coisas vão ser favoráveis para nós como igreja, nunca. As coisas sempre para nós vai estar dando errado, na nossa visão humana. Mas nós temos que entender uma coisa: mas tudo está certo no plano de Deus. Porque se está dando errado para mim, é porque as coisas fugiram do meu controle, mas nunca fugirão do controle do Senhor. Bem de boa ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, é contigo. Isso é singular, é individual, é para cada um aqui nesta noite, para cada um de nós. Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com você, Ele é com os céus, é céu dele, irmão. Não precisa ter medo, não precisa ficar espantado, não pare, não morra. Apenas creia, Ele é contigo, louvado seja Deus. Enquanto todos possam estar contra você, mas Ele diz: eu sou contigo. E se Ele é conosco, isso é o suficiente para mim e para você, irmão. Paulo disse: nas minhas primeiras prisões todos me abandonaram, ninguém me assistiu, ninguém olhou para mim. Paulo ficou de mimimi, não. Paulo ficou chorando num canto de parede, não. Ninguém vem aqui, ninguém olhou para mim. Eu ajudei tanto fulano, eu esteve tanta mão por fulano, e agora eu estou precisando, fulano vira as costas. Você já contou o crente assim? Eu conto direto. Deixa de mimimi. Paulo disse: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu em todas as necessidades. Pode até faltar a minha vida na sua, pode até faltar a minha assistência para você, pode até faltar a assistência de alguém, mas nunca faltará do Senhor. E é nisso que temos que estar afirmados, é no Senhor. Porque vão é o socorro do homem, mas o contraponto ao nosso Deus é socorro bem presente no momento da angústia. Louvado seja Deus. Porque o Senhor é contigo por onde quer que andar. Onde você estiver, aonde você for, seja um carregador da presença de Deus. Seja alguém que as pessoas vão olhar para você e vai dizer: eu sinto, eu vejo a presença de Deus na direção, na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi a breve palavra do Senhor para os nossos corações. Louvou meu Deus nessas batalhas. É Ele que vai vencer para você e por você. Louvado seja Deus. Aleluia. Talvez você esteja em batalha, mas creia que é Ele que dá a vitória. Meu Deus quebra a muralha.
nele, confiando unicamente nele, andando na palavra dele, não haverá derrota, haverá vitória. As derrotas há quando eu e você não andamos nele, quando nós não cremos, não confiamos.
A Bíblia diz que Davi nunca perdeu uma batalha, porque tudo que Davi fazia, ele colocava Deus à frente de todas as coisas. E isso ficou registrado como exemplo para mim e para você. Quando colocamos Deus à nossa frente, guiando a nossa vida, tomando as decisões por nós, pode ter certeza, sempre nós contemplaremos as vitórias do Senhor. Amém, meus irmãos?